Boa tarde, pessoal do terceiro médio, boa tarde também todos os professores que nos acompanham com frequência, com regularidade, sejam bem-vindíssimos, é um prazerzaço estar aqui com vocês. A gente está aqui na ótima companhia do professor Marconi, que vai nos presentear com a aula hoje. E do que vai ser então a aula de hoje? Bom, o conteúdo é a desigualdade entre os homens como desafio da política, e a habilidade especificamente que vai ser trabalhada hoje é a de distinguir a perspectiva de Platão, da natureza, da concepção de Rousseau, né, convenção, acerca da desigualdade social. Vamos juntos então? É com você, Marconi. Muito obrigado, Maria Fernanda. Boa tarde, boa noite a vocês alunos que nos acompanham aqui no Centro de Mídias de São Paulo. É uma alegria estar aqui com vocês dando continuidade à nossa reflexão filosófica sobre um conteúdo que a gente já vem explorando aí desde a semana passada, onde a Maria Fernanda nos deu uma aula lindíssima sobre essa questão da desigualdade como desafio político. A gente continua nesse caminho e concluímos isso na semana que vem, mais uma vez com a professora Maria Fernanda. Como eu sempre digo, gente, é importante a gente trazer algumas sugestões de atividades para que a gente consiga transformar em prática aquilo que a gente aprende e, ao mesmo tempo, fazer com que o aprendizado seja mais significativo e internalizado. A gente tem uma frase que ela diz, olha, o que eu escuto, eu esqueço, o que eu faço, eu guardo. Então, exercitar, fazer uma atividade é muito importante para que o conceito, a ideia filosófica permaneçam na gente nesse momento em que a gente tem tanta coisa acontecendo na nossa vida. A primeira sugestão de atividade que eu trago para vocês é tanto uma pesquisa biográfica quanto uma pesquisa conceitual. A pesquisa biográfica são sobre os autores Platão e Jean-Jacques Rousseau, que são justamente os dois filósofos que embasam a nossa aula de hoje. Com relação à pesquisa conceitual, eu sugiro que vocês pesquisem os termos natureza, convenção, desigualdade social, educação, contratualismo e iluminismo. Repetindo, os termos natureza, convenção, desigualdade social, educação, contratualismo e iluminismo. Lembrando que o contratualismo, vocês podem encontrar também o termo contrato social, não sendo o contrato social de empresas, que a gente sabe que é um termo que existe também, né? Mas dentro da filosofia, se vocês encontrarem esse termo, contrato social, contratualismo, a gente está dentro aí do mesmo espectro. Falado disso então, galera, a gente continua com o nosso aprendizado a partir de uma dinâmica, de uma pergunta, ou melhor, de 3 perguntas. Algumas delas já até refletidas de uma maneira inicial na aula da Maria Fernanda na semana passada. Primeira pergunta, somos naturalmente iguais? Na sua opinião, nós somos naturalmente iguais uns aos outros? Segunda pergunta, diferença e desigualdade são a mesma coisa? Terceira e última pergunta, qual a origem das diferenças e ou desigualdades entre nós? De onde elas vêm? Lembrando então, vocês terão aí 90 segundos e a gente volta com os comentários da professora Maria Fernanda. E lembrem-se também, gente, vocês não tem a necessidade de responder as 3 perguntas, vocês podem pontuar, resposta 1, resposta da 2, resposta da 3 e escrever aquilo que vocês têm a compartilhar conosco. Até mais!
Vamos lá, gente, já retornamos então agradecendo bastante a participação de vocês, houve participações realmente excelentes, então em resposta às questões que o professor Marconi colocou para vocês, quando ele pergunta assim, nós somos naturalmente iguais? A maioria de vocês, aqui eu cito a resposta da Maia, que coloca, olha professor, eu acredito que nós somos sim naturalmente iguais. O Jairo também diz o seguinte, somos naturalmente iguais porque somos todos seres humanos. Faz sentido, já. Em relação à segunda pergunta, diferença e desigualdade são a mesma coisa? Eu quero destacar a resposta do Guilherme, que disse assim, não são a mesma coisa. E aí ele sintetizou a resposta dele sob a seguinte forma, toda desigualdade é uma diferença, mas nem toda diferença é uma desigualdade. Guilherme? O Guilherme, exatamente. Cuidado, preciso garantir meu emprego, tá? E a Raíssa, ela diz, então, em resposta à terceira pergunta, ela coloca assim, eu penso que a origem da desigualdade geralmente tem a ver com questões históricas. Perfeito. Larissa? Essa é a Raíssa. Raíssa, muito obrigado aí pela sua colocação. Os demais alunos também, vocês foram fantásticos, tá? Quero só avisá-los, gente, a gente percebeu no chat que vocês estavam comentando a questão do eco, a gente está tentando resolver, mas eu estava até brincando aqui com a Maria Fernanda, é para vocês ouvirem 2 vezes. E ouvindo 2 vezes, vocês vão guardar mais ainda tudo aquilo que a gente está compartilhando. Como já foi dito, o objetivo, a habilidade que a gente quer desenvolver aqui hoje é contrapor, é avaliar as 2 concepções de desigualdade, de diferença, a partir das concepções de Rousseau e das concepções de Platão. E nós vamos começar então pela concepção de Platão. Segundo Platão, as diferenças, né, no sentido, podemos dizer assim, natural, geram as desigualdades sociais. Isso por quê? Platão tem uma ideia de que todo ser humano nasce, e lembrando que sempre, gente, que nós simplificamos e sintetizamos para se fazer entender. É óbvio que qualquer doutor em Platão vai falar, olha, mas tem esse detalhe, tem isso para resolver, e com certeza com mais tempo e mais aprofundamento a gente consegue ir mais longe, mais fundo também nesses conteúdos e nesses conceitos. Mas de uma maneira superficial, de uma maneira panorâmica, Platão vai trazer uma ideia de que a alma humana ela é dividida em 3 partes, né? uma alma tripartida, onde nós teríamos a nossa alma racional, digamos assim, que é a alma que residiria na cabeça e é responsável por governar o corpo. Nós temos a alma irascível, que é a alma do sentimento, da emoção. E nós temos a alma concupiscente, né? Que seria a parte da alma relacionada à vontade, ao desejo, né? E é importante frisar aqui, gente, que Platão traz a ideia de que as 3 almas são muito importantes. Nós precisamos da vontade, do desejo, porque isso nos mantém vivos. Tanto é que quando a gente tem um problema, digamos assim, uma dificuldade com a vontade, isso se configura até em patologias, como as pessoas que têm distúrbios na alimentação, a questão do quadro depressivo, porque a vontade é um elemento do ser humano, faz parte da vida humana ser um ser de vontade, um ser de desejos. A emoção também é um elemento importante, Platão vai dizer. Tanto é que Platão colocava que aqueles que deveriam defender a cidade são aqueles que são os apaixonados, aqueles que possuem a emoção como parte mais desenvolvida. Porque defende com gana, defende com força, né? A gente luta com muito mais entusiasmo, quando a gente está lutando por aquilo que a gente ama e não por aquilo que a gente simplesmente é obrigado a lutar. Só que Platão vai dizer, essas 2 almas precisam ser governadas pela alma racional, pela nossa razão. E aí tem até um mito que Platão deixa muito claro no discurso Protágoras, que é uma mentira, mas ele fala, é uma mentira genuína. Né? É uma mentira genuína e importante porque é útil. E nesse sentido ele vai falar que todos os seres humanos foram gerados, digamos, dentro da Terra. E nesse sentido, quando nascemos dela, como filhos, temos o dever de cuidar dela. Como o filho cuida da mãe, é nosso dever cuidar da terra. Só que quando nós fomos gerados na terra, cada um de nós tivemos alguns metais, digamos assim, misturados ao nosso ser. Alguns ouro, outros prata, outros ferro e bronze. E aí, nesse sentido, aqueles que tiveram o ouro misturado à sua constituição são aqueles que estão mais propensos ao uso da alma racional, ao governo. Aqueles que nasceram com a prata mais presente no seu ser, deveriam ser aqueles que auxiliam os governantes, defendendo a cidade. E aqueles que têm o bronze e o ferro na sua constituição, são aqueles que sustentam, né, provêm a sociedade, provêm a cidade.
Uma vez que nós somos constituídos desta maneira, Platão vai dizer que é justo que cada um ocupe uma posição na sociedade, exerça uma função e seja tratado de acordo com a sua constituição natural, né? Então, para Platão, é justo que se trate de uma maneira diferente aquilo que é diferente. E é daí que surge a desigualdade, né? Inclusive, se a cidade ela é composta por seres humanos, então a cidade deve ser organizada de acordo com o ser humano. E o ser humano ele é tripartido nessa visão platônica: racional, irascível e concupiscente. Nesse sentido, é justo, então, exercitar a virtude, tratar cada um de acordo com a sua função correspondente, né? Existe ali as virtudes da temperança, da coragem e da prudência, relacionadas a esses 3 tipos de alma, e de acordo com essa virtude, cada um deveria trabalhar, deveria agir, melhor dizendo, né? A temperança é a virtude que modera, que gera o trabalho, que conduz o trabalho, melhor dizendo, porque tem que ser moderado, né? A coragem deve motivar aqueles que defendem e a prudência deve conduzir aqueles que governam. Nesse sentido, gente, na filosofia platônica, a educação é extremamente importante. Por quê? Vejam que é uma visão diferente da educação. A gente muitas vezes conhece e encontra concepções de uma educação modeladora, de uma educação que molda. Platão dizia que, lógico, essa educação ela trabalha o indivíduo, mas uma das primeiras funções da educação é identificar a natureza do indivíduo. Porque é a partir dessa identificação da natureza do indivíduo que eu vou moldá-lo, eu vou trabalhar, ou melhor, eu vou desenvolvê-lo de acordo com a sua função natural. Quem nasceu para trabalhar deve ser educado para trabalhar da melhor maneira possível. Quem nasceu para defender deve passar por um processo educacional para lutar pela cidade da melhor maneira possível. Quem nasceu para governar, da mesma maneira, deve ser moldado, deve ser educado, deve ser formado para, da melhor maneira possível, conduzir os rumos da cidade. E volto a dizer, todas essas 3 almas são importantes. Uma cidade precisa ser defendida. Lembrando que eu estou usando aqui o termo cidade, o termo polis, porque é o que Platão utilizava na época, mas a gente pode transformar isso aí na ideia de sociedade. Uma sociedade precisa daqueles que a defendam. Uma sociedade precisa daqueles que a sustentem. Uma sociedade precisa daqueles que a governem. Alguns vão dizer que a gente pode se envolver nessas 3 esferas. Platão dizia, olha, melhor cada um no seu quadrado, como dizia aquela música antiga, né? Então, é nesse sentido que Platão concebe a existência das desigualdades na sociedade. Como nós somos naturalmente diferentes, essa diferença se reproduz na posição que a gente ocupa dentro da sociedade. Falado disso, nós vamos para um momento de atividade. Esse momento de atividade traz a seguinte questão: você concorda com a perspectiva de que nossas motivações, os nossos impulsos, devem determinar a nossa posição social? Pegando essa ideia que Platão trouxe para a gente, né? Essa inclinação ao governo, essa inclinação à razão, à paixão, à vontade. Vocês concordam que as nossas motivações e os nossos impulsos devem determinar, devem posicionar a gente dentro da sociedade? 90 segundos, galera.
Vamos lá, gente. Estamos de volta. Obrigada novamente pelas participações de vocês. Eu achei interessante porque nessa pergunta teve algumas pessoas que foram assim bem categóricas nas respostas, né? Por exemplo, quando você perguntou assim: você concorda com a perspectiva de que nossas motivações e impulsos devem determinar nossa posição social? O Daniel, ele já colocou assim: claro que não. Ele foi bem categórico. Gostei da convicção, Daniel. O Daniel está convicto da posição dele. O Paulo, ele já vai para o lado oposto do Daniel, porque ele responde assim: eu acredito que deve determinar sim. Por quê? Porque você ganha ou perde de acordo com as suas ações, com as suas motivações e determinações. E isso, na perspectiva do Paulo, está correto. Né? Já o Gabriel, ele diz assim: é difícil a gente falar em determinação porque existem aspectos na nossa vida que são causados por fatores momentâneos. Né? E nessa mesma linha o Mateus diz: eu acho que motivação sim pode ser um fator determinante, mas impulso já é um pouco mais complicado por ter essa característica da momentaneidade. Legal. Ótimas, excelentes colocações, hein, gente? É muito saudável e importante essa nossa visão diferente, né, que um aluno tem, que outro aluno tem. Eu sempre falo para os meus alunos que vocês podem ter a opinião que vocês quiserem, desde que vocês tenham um fundamento para a opinião de vocês. Isso é o mais importante e essa é a grande função da filosofia, uma das grandes funções da filosofia, nos dar condições de fundamentar a nossa opinião, a nossa crença, a nossa reflexão. Falado disso, como eu sempre tenho feito nas aulas, a gente vai ter aquele momento de retomada para você aluno, você professor que chegou depois, não sabe qual que é a habilidade que está sendo trabalhada, qual que é o conteúdo, o que você já perdeu. Nós estamos trabalhando hoje o tema diferença ou desigualdade. E o conteúdo da nossa aula, então, é a desigualdade entre os homens como um desafio da política. E a habilidade selecionada do currículo é distinguir a perspectiva de Platão, natureza, da concepção de Rousseau, convenção, acerca da desigualdade social. Então, fazer a diferenciação entre essas duas perspectivas. E eu deixei uma primeira sugestão de atividade para vocês, que era tanto uma pesquisa biográfica, né, da vida de Platão, da vida de Jean-Jacques Rousseau, que inclusive já foi trabalhada na semana passada, e também uma pesquisa conceitual de termos importantes que a gente vem utilizando e continuará utilizando dentro dessa temática, que são as ideias de natureza, convenção, desigualdade social, educação, contratualismo e iluminismo. Iluminismo, um movimento no qual aí Rousseau está inserido. Falado disso, gente, dando continuidade, eu quero deixar também uma dica de leitura para vocês, uma vez que a gente não tem, infelizmente, a mínima condição, por questão de tempo, né, de se aprofundar, de às vezes pegar um texto filosófico e mergulhar dentro dele, fica a sugestão de que vocês vejam, ou leiam, melhor dizendo, o livro A República, de Platão, ou também outras duas obras do Jean-Jacques Rousseau, Discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens, que a Fê chegou a comentar com a gente aqui na semana passada, e uma outra obra dele que se chama Do Contrato Social. Né? São as duas obras, inclusive, que estão fundamentando a reflexão que nós estamos fazendo desde a semana passada, acentuando hoje, e que vai se desdobrar para a semana seguinte. Falado de Platão, agora a gente pode colocar aí a visão de Rousseau, né? Essa ideia de que qual é a natureza da desigualdade? Eu até fiz um trocadilho aí com essas palavras, né? Qual que é a natureza da desigualdade? Qual que é a essência da desigualdade? A gente viu que Platão traz essa ideia de desigualdade como um elemento da natureza, né? É essa diferença natural que gera a desigualdade, né? Rousseau já vem com essa ideia de uma desigualdade gerada pela convenção, por um acordo entre os homens. E antes da gente mergulhar um pouco nisso, é importante a gente fazer um contexto aqui de como era esse homem quando a desigualdade ainda não existia. E aí Rousseau vai trazer a ideia daquilo que os contratualistas chamam de estado de natureza, onde nesse contexto, nesse período, os homens, eles eram fisicamente superiores ao homem de hoje, que é o homem político. Lembrando que aqui é superior fisicamente falando, uma vez que ele se utilizava da sua força física para viver, para sobreviver, e não tanto de recursos políticos, recursos de acordos, digamos assim, a natureza física, o porte físico dos seres humanos seria maior, seria mais forte, de acordo com Rousseau. Uma outra característica do ser humano no seu estado de natureza é que ele é livre. E aqui tem uma questão muito interessante que o Rousseau coloca, que ele vai dizer, olha, o ser humano não só é livre, como é consciente da sua liberdade.
E isso é uma questão muito importante. Eu sempre digo para vocês, gente, que uma das grandes funções que a filosofia precisa na nossa vida, no ensino médio, é fazer sentido. Eu sempre digo isso, que é importante a gente transportar, às vezes, aquilo que é muito teórico, aquilo que é uma reflexão abstrata, em algo que faça sentido na nossa vida cotidiana. E é bonito a gente ver essa fala de Rousseau. O ser humano é consciente da sua liberdade, porque muitas vezes as pessoas são inconscientes da liberdade que tem, da força que tem, da potência que tem. E ele colocava, olha, no estado de natureza o homem não só era livre, como ele sabia que ele era livre. Hoje, muitas vezes, a gente não desfruta da liberdade que a gente já tem. Além disso, Rousseau traz algumas características próprias do ser humano no estado de natureza. Essas características seriam a perfectibilidade, que traduzindo é a busca constante por perfeição, aperfeiçoamento, querer sempre melhorar. E também uma outra característica do ser humano no estado de natureza é a piedade. Essa piedade não é no sentido de ter dó do outro, de achar que o outro está sofrendo porque ele é menor e pior. Não, não é isso. Ele fala que isso é uma coisa que ele inclusive traduz como amor de si, que é diferente do amor próprio. O amor próprio ele está beirando ali a ideia talvez de um egoísmo. O amor de si é quando eu me vejo no outro. Eu me vejo na Maria Fernanda, alguém colocou no chat, né? Olha, nós somos naturalmente iguais porque nós somos todos seres humanos. Então, eu me vejo na Maria Fernanda. Então, quando a Maria Fernanda sofre, eu sofro também porque ela é como eu. Né? É um pouco esta ideia do amor de si. É beirando também aquela ideia de compaixão, né? Sofrer com o outro porque o outro é um eu também. Como eu sou eu, o outro também é um eu. E aí, por isso eu me compadeço, por isso eu me importo com o outro. E aqui a gente faz a relação com a habilidade que a gente está trabalhando, que é a desigualdade como um desafio político. Não se trata só de, eu quero igualdade para mim. Não, é igualdade para todos. Né? É atingir a todos. Isso é extremamente importante. De onde vem então a desigualdade? Diante dessas características que o ser humano tem no estado de natureza. Da busca por perfeição constante. Então, na medida que o ser humano vai percebendo que, por exemplo, se associar é vantajoso, na hora de você produzir, na hora de você trabalhar, na hora de você proteger. Em diversos aspectos, o ser humano foi percebendo nessa busca por melhorias que trabalhar com outras pessoas, que não ficar sozinho, é vantajoso, vale a pena. Só que isso também permitiu o surgimento da propriedade privada. Né? Que alguém, e a Fernanda trouxe isso para a gente na semana passada, e alguns outros tolos acreditaram, né, nesse alguém que um dia chegou lá e falou, olha, esse pedaço de terra aqui é meu. Isso aqui é meu. E outros acreditaram. A partir do momento que essa propriedade privada surge a desigualdade. Uns passam a possuir mais do que os outros. Né? Mas vejam que Rousseau deixa claro, a desigualdade ela não é natural, mas ela veio de um elemento que faz parte da natureza humana, que é a busca constante de perfeição. Nesse sentido, como a gente supera a desigualdade social de acordo com a visão de Rousseau? Pelo contrato social. Por esse acordo dos seres humanos, dos homens entre si, lembrando que aqui a gente fala homens no sentido de humanidade, né? E esse contrato social vai fazer com que o ser humano construa a vontade geral, que já vou explicar melhor para vocês, expressa em leis. Que leis são essas? São leis que vão garantir uma condição de justiça, de igualdade e de liberdade. Lembrando que essa igualdade é uma igualdade agora formal, e essa liberdade é uma liberdade civil, já não é uma liberdade natural. É aquela ideia que a gente escuta, todos somos iguais perante a lei. Essa é uma igualdade formal que nos dá uma liberdade civil, ou seja, uma liberdade agora não diante da natureza, mas diante da sociedade. E o que é a justiça? Conseguir construir essa igualdade e esta liberdade. E para Rousseau isso só vai acontecer através da vontade geral. E vontade geral, gente, é um conceito que o Rousseau constrói, para alguns inclusive utópico, que é a ideia de você fazer com que todos os indivíduos abram mão do seu interesse individual, do seu interesse particular, para pensar e se preocupar apenas com aquilo que é de interesse de todos. É uma ideia que faz sentido, a gente sabe que na prática talvez seja muito difícil de se executar, mas o que o Rousseau traz é isso. Se todo mundo, se eu não me preocupar com aquilo que me interessa, se a Maria Fernanda não se preocupar com aquilo que lhe interessa e nós dois nos preocuparmos com o que nos interessa, a gente vai chegar num acordo, segundo Rousseau. Nós vamos construir a vontade geral, que não é democracia, gente, no sentido que a gente conhece, que a gente exerce, inclusive.
porque alguns vão entender que essa vontade geral pode parecer a democracia que a gente vive no cotidiano, mas alguns vão até pontuar que isso, na verdade, não é uma vontade geral, é uma vontade da maioria. E Rousseau não está pregando aqui, não está afirmando e defendendo uma vontade da maioria, mas sim a vontade de todos, uma vontade geral, que, volta a dizer, só é possível de se construir se todos abrirem mão do seu interesse individual. E a gente não vai trabalhar isso aqui, mas para Rousseau, o caminho para se construir indivíduos capazes de abrir mão dos seus interesses particulares, pensando no que é melhor para a sociedade, é a educação. É a educação quem tem a capacidade de ensinar os indivíduos, moldar os indivíduos de tal forma, de tal maneira, que eles aprendam o quanto que é vantajoso, o quanto que é melhor, o quanto que vale a pena nós nos colocarmos como pessoas que pensam no que é melhor para todos. Não é que eu não vou ter o que me interessa. Você pode procurar o que te interessa, mas primeiro aquilo que atende a todos, aquilo que é uma necessidade de todos. Quem tiver um interesse também de conhecer um pouco mais sobre essa questão da educação no Rousseau, tem uma obra chamada O Emílio, onde ele justamente trabalha esse processo educacional, né, de como fazer com que os jovens, os indivíduos se transformem em pessoas que pensam primeiramente no que é melhor para todos e não apenas no que é melhor para si mesmo. O que para Rousseau seria algo justo, porque está todo mundo abrindo mão, não é um ou outro, está todo mundo abrindo mão dos seus interesses, né? E há uma liberdade, porque está todo mundo construindo aquela lei. Então, como todos estão construindo aquela lei, todos estão obedecendo a si mesmos, né? E é por esse caminho que a desigualdade seria superada. Uma vez que a desigualdade foi feita pela convenção, esse acordo geraria também a igualdade. Por favor, Fê. Marconi, já pedindo desculpa pela interrupção. De forma alguma. O professor Antônio pede para você repetir o nome do livro do Rousseau, esse último que você citou, sobre educação. O Emílio, professor Antônio. Tá? O Emílio. Que inclusive é o nome do jovem, né, que figura dentro desse livro. Fê, quer fazer alguma contribuição? Sei que você entende muito de Rousseau. Não. Bom, eu queria, na verdade, trazer duas falas também de um professor, o professor Rubens, né? Até antes da gente prosseguir com a aula, que acho que é bem importante a gente esclarecer isso, porque em aulas minhas também notei um pouquinho essa confusão semântica, né? Porque o professor Rubens, ele coloca assim, quando estava na tela o slide anterior, se a gente puder colocar novamente, aparece aí para vocês assim, o homem no estado de natureza, né? Isso pode levar a gente a pensar que o Rousseau está se referindo especificamente ao gênero homem, né? Ao gênero masculino. E aí, nesse sentido, o professor Rubens disse assim, mas será que esses pensadores não se preocupavam com as mulheres? Eles não estão incluindo as mulheres na teoria deles? Será que você podia falar um pouquinho disso? Claro, claro. Professor Rubens? Isso. A gente está vivendo um momento, Rubens, professor, que é de uma transformação até no sentido cultural e no sentido educacional. Por que eu falo isso? Quando a Fernanda trouxe essa ideia para a gente, eu me recordei da faculdade, onde até o meu professor na faculdade, agora eu não vou recordar qual, ele trazia a importância da gente, na medida do possível, trocar determinados termos, como o termo homem por humanidade. Teve algum momento na aula, inclusive, que eu pontuei isso para vocês, porque muitas vezes a gente acaba utilizando o termo homem no sentido de humanidade, mas até por uma formação cultural baseada lá no patriarcado, no machismo, a gente tem essa sensação de que as mulheres estão excluídas. Elas não estão, né? Isso é uma condição do ser humano, mas é preciso sim pontuar de que essa linguagem que fala, por exemplo, quando a gente pega lá a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, dá a impressão de que as mulheres estão fora. Não, elas não estão. Mas isso é uma característica da linguagem da época que não tinha esse cuidado, né, como a gente procura até hoje, às vezes nos escapa, de perceber que faz muito mais sentido a gente falar de humanidade do que ainda utilizar o termo homem, que às vezes se refere a um gênero, como referente a uma espécie. Por favor, Fê. E aí, hoje, a gente tem essa problematização bem vívida, né, a respeito da utilização, enquanto pronome mesmo, a problematização da semântica mesmo, do uso do homem ou da mulher, né, e outras possibilidades também de pronome, né, mas
Mas é importante a gente lembrar que às vezes a gente pode incorrer no anacronismo, né? Então, tomar um pouquinho de cuidado quando a gente lê um autor que nos dá a impressão de que seja preconceituoso, ou enfim, e aí entender que, bom, todo escritor é fruto do seu tempo, né? Então, se o escritor usa a palavra homem em vez da palavra humanidade, né? Talvez a gente não deva procurar aí alguma carga de preconceito, mas entendê-lo como fruto da semântica própria do seu tempo, né? E hoje muito bem-vinda essa questão da problematização do gênero, né? Perfeito. Mas é só assim para a gente ir mais um pouquinho a fundo nisso, né? Maravilha, Fê. Mais algum comentário? Ou até seu, não precisa ser só do chat, não. Muitos elogios, viu, Marconi? Muitos elogios. O pessoal ficou bastante interessado aqui nessa discussão do uso do pronome, né, do gênero pelos autores. Tem aula sobre isso também, vai acontecer, vai aparecer. É isso mesmo. Gente, vamos para um momento de atividade então? Nós teremos aí 5 questões, 5 afirmações, melhor dizendo, que vão aparecer na tela para vocês de verdadeiro ou falso. E nós teremos aí 90 segundinhos para a gente responder. A primeira afirmação diz o seguinte: a educação tem um papel diferente nas filosofias de Rousseau e Platão. Segunda afirmação: Rousseau é um defensor da ideia de que, preservada a natureza dos seres humanos, não haveria qualquer diferença entre nós. 3. Para Platão, a desigualdade é natural e justa, não resultando de convenções que teriam criado conflitos e privações, como pensava Rousseau. Quarta afirmação: é possível fazer uma distinção entre os conceitos de diferença e desigualdade. Última afirmação: para Rousseau, o amor próprio é uma das leis que instituem a igualdade formal. 90 segundos, galera. Vamos retomando então, gente. Olha, foram muitas respostas aqui no chat, eu olhei todas com atenção, mas a título de exemplificação, eu selecionei aqui a resposta do Yuri Francisco. Então, ele disse assim: ele disse que a primeira afirmação, a educação tem um papel diferente nas filosofias de Rousseau e Platão, é falsa. Ele colocou que é falsa? Ele colocou que é falsa. Tá, daqui a pouco eu pontuo para você. Você quer colocar mais alguma, Fê? Vamos lá. Essa que eu trouxe do Yuri, né? Tá. E aí já podemos seguir para a segunda? Pode. Depois eu volto no Yuri. Combinado. Rousseau é um defensor da ideia de que, preservada a natureza nos seres humanos, não haveria qualquer diferença entre nós. O Yuri trouxe que é falsa. Beleza, tá? Yuri. Essa acertou, meu amigo. Para Platão, a desigualdade é natural e justa, não resultando de convenções que teriam criado conflitos e privações, como pensava Rousseau. O Yuri traz verdadeira. Boa, Yuri. É possível fazer distinção entre os conceitos de diferença e desigualdade. O Yuri traz verdadeira.
E para Rousseau, o amor próprio é uma das leis que instituem a igualdade formal. O Yuri traz falsa. Tá, vamos lá, Yuri. Primeiramente, você trouxe a questão de que, você apresentou, melhor dizendo, que a primeira afirmação, ela é falsa. Não, ela é verdadeira. De fato, Platão e Rousseau têm visões diferentes, né? Como eu citei para vocês durante a aula, Rousseau vai trazer a ideia da educação para formar o indivíduo cidadão, o indivíduo que abre mão de si mesmo para construir a vontade geral. E eu já dizia que Platão traz a ideia da educação como uma identificação. O indivíduo já tem uma natureza. E a partir dessa natureza você vai trabalhando, você vai formatando a essência do indivíduo. E na última afirmação nós tínhamos lá, para Rousseau, o amor próprio é uma das leis que instituem a igualdade formal. Não é o amor próprio que institui a igualdade formal, na verdade é o contrato social, o acordo coletivo entre os indivíduos que pode promover essa vontade geral que vai gerar a igualdade formal. Nosso tempo infelizmente está acabando, gente tem um pouco menos de 2 minutos e eu sempre trago para vocês aí algumas questões, a gente vai colocar na tela só para vocês conseguirem tirar um print, se você de repente não tiver acesso à internet num outro momento. Uma sugestão de atividade 2, se eu não me engano ainda tem mais uma sugestão de atividade, certo? E aí, lembrando sempre, gente, que estas sugestões são sugestões que a gente traz, seja para você, aluno, se aprofundar, desenvolver mais o conteúdo, desenvolver mais o conhecimento, e são também uma alternativa para você, professor, trabalhar com o seu aluno, tendo uma forma de avaliá-lo, tendo uma forma ali de perceber o quanto ele absorveu. Então nós temos esta sugestão de atividade, vou trocar aqui que, se eu não me engano, nós temos mais uma, que é uma pesquisa também sobre alguns artigos, tanto da Declaração Universal dos Direitos do Homem, né? Lembrando daquilo que a gente acabou de conversar com relação a essa questão do pronome, né? E também o artigo 5 da Constituição da República Federativa do Brasil, né? Onde a gente pode problematizar ainda mais essa questão da igualdade. Falado disso, gente, eu trago por fim também, para vocês tirarem mais um printzinho na tela, uma avaliação, uma reflexão pessoal, né? Eu tenho feito uso do potencial da educação para aprimorar os meus talentos naturais, bem como para diminuir os efeitos da desigualdade social em minha vida? A educação é uma ferramenta e tanto, gente, eu tenho utilizado essa ferramenta. Como tenho convivido com as diferenças naturais e as desigualdades sociais? Essas diferenças físicas, essas diferenças momentâneas que geram, às vezes, efeitos ao decorrer da vida, como algum aluno colocou, como que eu tenho lidado com essas questões? Falado disso, me despeço de vocês extremamente agradecido pela participação, extremamente agradecido pela presença da Maria Fernanda, que deixa a nossa aula espetacular. Até mais, gente. Fê. Também agradeço muitíssimo, Marconi. Muito obrigada pela aula. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Quero que vocês saibam que pra gente é sempre um prazerzaço estar com vocês. E subam a gente lá nas redes sociais, #filosofia no CMSP. E não se esqueçam, semana que vem, eu, Marconi e vocês temos um encontro marcado. Um beijo! Até mais. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.